Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele apresenta a imagem da videira. É uma realidade, talvez, com a qual nós aqui não estejamos tão habituados, de modo que não entendemos bem, talvez não entendamos bem, essa imagem da videira que é podada. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, ele o poda. Uma videira, para que ela dê muito fruto, ela precisa ser podada. Então retiram-se muito das suas folhas, de galhos que estão ali apenas de enfeite. Podem ser até galhos bonitinhos, mas que não têm uma finalidade, não está produzindo fruto, está tomando a seiva da videira sem produzir alguma coisa. Então vem o agricultor e poda, e arranca aqueles galhos, corta outros que estão muito grandes, corta outros, e outros até mesmo arranca-os, porque estão usufruindo da seiva, comprometendo o bem da videira, a impedindo de dar fruto. E é claro que isso é um sofrimento. A videira podada, cortada, os galhos arrancados, isso causa um sofrimento à videira. E Jesus então pega esta imagem e aplica a nós. Para que nós produzamos frutos, é necessário que nós também sejamos podados. Então, para que nós possamos dar frutos, um sofrimento é necessário. Uma dor será aplicada, mas é para o nosso bem. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, diz assim, que quando a poda acontece, ele não usa a expressão poda, ele usa a expressão correção, mas nós compreendemos aqui, né, o que significa a poda de Deus na nossa vida. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos castiga, e faz isso porque nos ama, tá, gente?
Deus, quando corrige uma pessoa, Deus, quando castiga, isto é, tira algo a que alguém estava apegado de uma maneira desordenada, quando Deus envia algo desagradável até, Deus isso faz para o nosso crescimento. Assim como quando um pai, uma mãe corrige um filho e ele fica meio indignado, mas aquela correção é para o bem dele. E se aquela criança é corrigida, porque ela é tratada como filho. Se aquele menino é corrigido, se aquela menina é corrigida, é porque ela é tratada como filha. Se ela não fosse filha, aquela pessoa não a corrigiria, a deixaria à sua própria sorte. Não é meu filho, eu não vou agora querer corrigir ninguém. Mas se é meu filho, eu amo, eu corrijo. Pois bem, o autor da carta aos Hebreus, ele usa então essa imagem. Diz aqui: não desanimes quando repreendido, quando podado por Deus. Não desanimes quando repreendido por Ele. Pois o Senhor corrige, o Senhor poda a quem ama. E castiga todo aquele que reconhece como seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Então, meus irmãos, a primeira atitude, então, diante da poda de Deus, que, repito, não tem nada de romântico aqui, quando você é podado por Deus, para dar fruto, sim, mas quando você é podado, um incômodo brota do seu coração. Porque existe, desde o nosso pecado original, existe um ser mimado dentro de nós. Uma criança birrenta dentro de nós, que quer que as coisas sejam como ela quer. Eu quero que as coisas sejam como eu quero, do meu jeito, à minha maneira. E Deus bondosamente, Deus vai nos podando, nos lapidando, nos corrigindo para a nossa salvação. Livre-nos, Deus, de deixarmos de ser corrigidos. Livre-nos, Deus, de que Ele não mais nos pode, que Ele não mais nos corrija. Se Ele não mais nos corrigir, é porque Ele não mais nos trata como filhos, é porque não tem mais salvação para nós. Estamos perdidos. Então, para não aumentar o nosso sofrimento no inferno, Ele não cuida mais daquela alma, porque ela já se fechou totalmente às graças de Deus. Mas enquanto percebermos as podas de Deus, é porque Deus continua nos tratando como filho, e é porque há salvação para nós, há esperança para nós. Pois bem, então a carta aqui aos Hebreus vai dizer isso. No versículo 11 diz: é verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. A correção, a poda, no momento parece mais motivo de tristeza do que de alegria. Mais tarde, porém, alcança aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Depois, você vai ver como foi bom ter sido podado por Deus. Como foi bom, deixa eu dizer a palavra que muitos não gostam, mas eu vou dizer, como foi bom ter sido castigado por Deus. Deus castiga aqueles a quem Ele ama, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação. Então, se para isso Ele precisar nos infligir correções que nos incomodem profundamente, Ele infligirá. Mas para o nosso bem, não porque Ele seja um Deus maldoso, um Deus rigoroso, um Deus carrasco. Não, Ele é um Deus cheio de ternura, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Se Ele está recorrendo àquele remédio amargo,
É porque é o último, é o único, é o necessário para aquela circunstância concreta em que a sua alma se encontra. Não porque ele tenha prazer com o sofrimento dos seus filhos. Se os nossos pais da terra, que são pecadores, não têm prazer com o sofrimento dos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Pois bem, no livro de Provérbios, nós vemos esta mesma afirmação. Capítulo 3, versículo 11. Diz aqui: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a que ama e pune o filho a quem muito estima. Então, quando nós ouvimos aqui esta palavra que diz que Deus poda, Deus corta todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E o ramo que dá fruto, Ele o poda para que dê mais fruto ainda. Então, é um caminho, é uma purificação dolorosa, mas necessária, salvífica. Então precisamos, mesmo talvez com lágrimas nos olhos, render graças a Deus e dizer: Senhor, Tu és bom o tempo todo. Tu és bom até quando a minha natureza rebelde quer dizer que não estás sendo, mas não, Senhor. Tu estás sendo bom. Eu creio na Tua bondade, embora devido à minha cegueira espiritual, devido à minha miopia, eu sou curto, eu não consigo ver longe, eu não consigo perceber a Tua bondade, mas eu creio na Tua bondade. Então o justo vive pela fé, não pelo sentimento. Pode ser que os seus sentimentos se revoltem com a poda, com a purificação de Deus, com aqueles caminhos trancados. Deus trancou caminhos na sua vida. Não há como você seguir por aqui. E algo em você quer se revoltar, mas lá no fundo, aquele homem e mulher crentes, aquele homem e mulher que creem em Deus, dizem: Senhor, eu creio na Tua bondade, eu creio no Teu amor. Vamos lá, cada um aqui, olhando para a sua história, vendo talvez os percalços pelos quais já passou, ou talvez esteja passando, você que acompanha pelas redes sociais, pode dizer isso: Senhor, eu creio na Tua bondade. As Tuas podas foram necessárias. E se eu não vejo agora os benefícios, eu verei. Porque Tu não infligirias isso a mim, se não fosse para que eu pudesse dar mais frutos. Para que eu me tornasse um homem melhor, uma mulher melhor. E por homem e mulher melhores, entendamos, homens e mulheres mais abertos a Deus. Homens e mulheres caminhando com mais determinação para Deus. Homens e mulheres que estão no caminho da salvação. Pois bem, então a palavra de Deus vai apresentando aqui, neste início, de que Deus nos poda para a nossa salvação. Mas logo depois, no versículo 3, o Senhor vai dizer um tipo de poda. Isto é, Deus nos purifica de várias maneiras. Deus purifica uma pessoa quando Deus permite um sofrimento na vida dela. Deus purifica uma pessoa quando permite, por exemplo, uma perda de alguém querido, uma perda de um emprego, um sonho não realizado, uma doença. Deus purifica uma alma de várias maneiras. Mas a palavra de Deus hoje, a leitura, o evangelho de hoje apresenta um meio particular, um meio especial, que Deus, por meio do qual Deus purifica a nossa alma. A palavra. Versículo 3. Vós já estáis limpos, já estáis podados, já estáis purificados. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Então, a palavra de Deus
que purifica, a palavra de Deus que poda. No Salmo 118, nós ouvimos aqui no versículo 9. Como um jovem poderá ter uma vida reta, sendo fiel às vossas palavras? Guardo no fundo do meu coração vossa palavra, para não vos ofender. Então a palavra de Deus, que ela me preserva do pecado. E a palavra de Deus que me corrige e que me purifica. Por palavra de Deus aqui compreendamos a palavra, não apenas a palavra lida, mas a palavra rezada, aquilo que você reza, a sua vida de oração, o seu contato com a palavra de Deus, que vai lhe transformando cotidianamente. Mas repito, não é apenas a palavra ouvida, mas é a palavra acolhida, meditada, vivida, que vai transformando a sua vida e o seu coração. Eu lembro de um evento na minha vida, de uma pessoa querida a mim, que eu encontrei uma vez, e eu perguntei a essa pessoa por que ela não estava mais indo à igreja. Disse: você nunca mais foi à igreja? E a pessoa disse assim: eu não vou mais porque eu voltava muito ruim quando eu ia à igreja. Eu não entendi de imediato. Disse: como assim? Eu ia à igreja e voltava perturbado. E aí eu compreendi. Isto é, ela ia à igreja, ela ouvia a palavra de Deus, ela ouvia a verdade e aquilo a incomodava de tal maneira que ela ficava perturbada. Por quê? Porque não queria mudar de vida. Ora, a palavra de Deus, como diz lá no profeta Isaías, ela fere e ela cuida da ferida. Isto é, quando você ouve a palavra de Deus, aquilo incomoda profundamente se você estiver agarrado ao pecado, mas vai mudando. Se você for dócil, aquela palavra vai mudando gradativamente o seu coração. Mas se existe uma resistência, aquilo causa um sofrimento. Porque a palavra de Deus, ela confronta, a palavra de Deus, ela revela o pecado. A palavra de Deus, ela exige a transformação. Ela não apenas consola, ela consola. Ela consola, sem sombra de dúvidas. Ela anima. Mas ela ilumina as consciências. Você começa a ver as coisas a partir de Deus, segundo a vontade de Deus. E se houver doçura, docilidade na sua alma, essa luta vai acontecendo, Jacó lutando com Deus, até que Deus vence. E a vitória de Deus é a sua salvação. Mas se existe uma resistência na sua alma, se você não quer mudar de vida, você não aguenta se confrontar cotidianamente com a palavra de Deus. Porque como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo. Isto é, a palavra de Deus vai e começa a iluminar até aquelas situações da sua vida que você nem tinha se dado conta ainda. Você às vezes começa a ir à igreja pensando que algo não está de acordo com a vontade de Deus. E quando você vai se defrontando, confrontando com a palavra de Deus, ela vai iluminando outros cômodos da sua vida. Ela vai revelando outras doenças espirituais presentes no seu coração. E Deus isso vai fazendo, não porque Deus seja cioso, exigente de santidade, mas porque Deus quer que nós sejamos sadios espiritualmente. Deus quer arrancar o egoísta. Deus quer destruir o egoísta
em nós. Deus quer arrancar o egoísmo no nosso coração. Então Deus vai iluminando, Deus vai revelando a nossa situação de pecado para nos transformar. E isso é um processo doloroso. É por isso que muitas vezes as pessoas abandonam a vida de oração. Por quê? Porque quando você vai rezando, você vai se vendo à luz de Deus. Você vai se enxergando à luz de Deus. E se você não estiver disposto a mudar, isso leva quase que uma cisão interior. Isto é, você vai para a igreja e você reza e você vê algo. Você entra no seu quarto e faz a sua oração e você vê algo. Mas tudo aquilo que você vê diante de Deus, você não quer largar. Tudo aquilo que você vê diante de Deus, você não quer deixar. Então o que é que você vai fazendo? Você começa a se sabotar espiritualmente. Você vai à igreja e é quase... Esses mecanismos muitas vezes não são tão claros, tá? Você faz, mas não com toda a clareza. Mas você vai à igreja e nem presta muito atenção. Porque você não quer aplicar aquela palavra na sua vida. Você reza e reza só de boca, sem colocar o seu coração naquelas palavras. Você prefere fórmulas a uma oração em que você verdadeiramente se coloque diante de Deus. Por quê? Porque você não quer mudar a sua vida naquilo que a palavra de Deus tem revelado. Vamos lá, meus irmãos. Pedir a nosso Senhor que misericordiosamente nos revele a sua vontade. Pedir a nosso Senhor que misericordiosamente nos pode, nos repreenda, nos corrija, nos castigue. Pedir a Deus que misericordiosamente nos fortifique, para que nós não desfaleçamos nem o abandonemos, que nós não saiamos do ringue. A nossa vida espiritual às vezes é uma luta, isto é, você não está apenas lutando contra as suas limitações, você está até lutando contra Deus, porque você não quer que a vontade dele na sua vida se realize. Por mais que você com a boca isso diga, mas você não quer. Aquela palavra está ferindo você, isto é, o que Deus está pedindo de você é muito exigente, aquilo é muita renúncia. Então você está lutando contra Deus. Mas peça a nosso Senhor que Ele vá moldando o seu coração. Peça a Nossa Senhora, ela é mãe, que ela, com jeito de mãe, ela nos mostre que a vontade do seu filho, por mais exigente que seja, é a melhor para nós. Que nós de verdade creiamos aquilo que Jó, no seu sofrimento, na sua luta, na sua purificação, Jó estava sendo purificado. Jó diz lá no capítulo 5, versículos 17 e 18. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Sendo corrigido, isso ele diz a Deus. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. Ele fere, que ele vai ter que tirar a podridão. Mas aquela mesma mão que fere, tirando a podridão, é a mão que cura, derramando o óleo, o azeite, derramando a sua graça. Peçamos então, meus irmãos, a Deus, esta fé profunda, que mesmo em meio às correções da vida, digamos a Deus: meu Deus, eu creio que Tu és bom o tempo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.